Irmãos, boa noite a todos. Hoje eu não consigo cumprimentar todos antes. Que bom ver cada um de vocês, que bom nós podermos estar juntos mais uma vez. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, e neste mês a gente vem falando sobre adoração. O Pedro já falou um pouco, a Bárbara também. Eu quero falar um pouco sobre isso também, mas eu quero linkar isso com um outro assunto hoje. Porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia de Pentecostes. Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, a primeira vez sobre a igreja. E nesse dia, hoje, dia 28 de maio de 2023, a Glaucia citou aqui, 100 milhões de pessoas, e são números que foram mapeados mesmo, e tem agências que trabalharam para que isso pudesse acontecer. 100 milhões de pessoas nesse dia estão intercedendo por Israel. 100 milhões. Isso nunca aconteceu antes na história. E eu quero usar esse fato para a gente entrar num assunto, e eu vou falar também sobre adoração, mas eu gostaria que tu abrisse tua Bíblia para a gente iniciar em Mateus 23, 37. O porquê que essas pessoas estão orando por Israel? E nós vamos orar depois também. Vamos nos engajar nesse clamor, nessa intercessão por Israel. E eu quero trazer aqui entrar um pouco nesse assunto e linkar isso com o que nós como igreja, o que Deus espera de nós como igreja, no que diz respeito também à adoração, linkando com esse assunto da intercessão por Israel. Então, Mateus 23, 37 diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajuda os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa palavra, Jesus, ele é uma palavra profética que foi declarada por Jesus sobre a cidade de Jerusalém. E isso um pouco antes de ele ser crucificado. E é uma palavra muito forte, porque ele declarou que Israel teve várias oportunidades onde o Senhor quis trazer eles para perto de si, ser o seu Deus, e eles rejeitaram essas oportunidades. Nos próprios dias em que Jesus viveu, os sábios, aqueles que conheciam a lei, os escribas, os fariseus, eles eram conhecedores de todas as profecias que haviam sido dadas por Isaías, Jeremias, Zacarias, Daniel. Eles conheciam tudo. E essas profecias desses profetas, esses homens de Deus, elas eram muito claras com respeito à vinda do Messias e como se daria essa vinda. Porém, nos dias em que Jesus veio, com a primeira vinda de Jesus, eles não o reconheceram, porque eles esperavam um tipo diferente de Messias. Eles não esperavam um Messias manso, humilde, que entrou em Jerusalém ovacionado, montado num jumentinho. Eles esperavam um rei que viesse libertar eles do jugo que estava sobre eles por Roma, né? Então, eles não conseguiram identificar, não conseguiram ver nas profecias que aquele Jesus que estava entre eles de fato era o Messias. Isso nos deu uma oportunidade. Eu creio que isso tudo também era o plano de Deus, mas isso nos deu uma oportunidade
para sermos colocados juntos dentro da mesma aliança que Deus fez com Abraão com respeito ao povo de Israel, e nós fomos colocados dentro dessa mesma aliança para podermos usufruir das mesmas promessas. Agora, é interessante, irmãos, que depois que Jesus falou essa palavra, Israel ainda existia como nação, Jerusalém era uma cidade constituída, estava sob domínio romano, mas ainda existia. Jesus falou isso nos anos 30 e pouco dessa era, e nos anos 70, os romanos destruíram completamente Jerusalém. Devastaram, destruíram o templo, devastaram a cidade. O povo continuou lá durante alguns anos, mas pelo ano 135 aconteceu um outro fato. Aquela que era conhecida como a nação de Israel deixou de existir. Porque os judeus eles foram espalhados pelas nações, que também era uma palavra profética. Jesus, nessa própria palavra de Jesus, ele diz: a casa de vocês vai ficar vazia. Ele estava se referindo à nação de Israel. Então, no ano 135, não existiu mais, a partir de então, não existiu mais a nação de Israel. E isso, irmãos, durou séculos. Séculos. Onde não se ouviu mais falar sobre uma nação chamada Israel. Mas as promessas de Deus que haviam sido dadas lá para Abraão, e que os profetas todos falavam, são muito claras, e quando a gente vai olhar essas palavras proféticas, existem promessas específicas para a nação de Israel que ainda não se cumpriram, que ainda não haviam se cumprido também. Mas os séculos se passaram, e somente em 1948, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que aliás foi mais uma tentativa de dizimar completamente o povo judaico, o povo de Israel, apesar de eles não terem uma nação, eles estavam espalhados por outras nações, então eles eram judeus na Polônia, judeus na Rússia, judeus principalmente na região da Europa, né? Naqueles países todos da Europa. Então eles estavam separados, não era mais uma nação, mas eles estavam entre os outros povos. E uma coisa muito interessante que aconteceu: apesar deste povo ter passado durante quase 2 milênios, durante 1900 e poucos anos, então, eles não habitavam na mesma terra, eles não tinham mais um lugar para chamar que era seu, mas eles não perderam a identidade. Não perderam a identidade. Eles continuavam se vendo como judeus. Dentro do conhecimento que eles tinham da parte de Deus, eles entendiam que ele era um povo de Deus, escolhido. Mas todas aquelas promessas que haviam sido dadas para os profetas parecia que tinham sido simplesmente anuladas, porque afinal não existia mais uma nação. Ali, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Crianças, mulheres, homens, velhos. 6 milhões. E apesar de tudo isso, em 1948, as Nações Unidas eles declararam novamente o Estado de Israel. Eles devolveram para Israel parte da terra que eles habitavam antes de ser espalhados pelos povos, que é lá no Oriente Médio. A gente sabe, ali na Palestina, onde é aquele barril de pólvora. Agora, há 2 semanas atrás, teve vários ataques palestinos sobre Israel. Israel foi lá e revidou. É um barril de pólvora, é uma terra que está em constante ebulição, aquilo ali. Mas enfim, os judeus receberam de volta a nação deles, ou o lugar para se tornarem uma nação, em 48. Logo depois que eles receberam e foram declarados novamente o Estado de Israel, houve uma coligação de 7 países árabes que se levantaram para guerrear contra Israel, cercaram Israel por todos os lados, e o propósito deles era o seguinte: Israel faz 1000 e poucos anos que não está aqui, essa terra não pertence mais a eles, nós vamos tirar e vamos dizimar esse povo. Mais uma tentativa de extermínio. Eles vieram para cima de Israel, e Israel ganhou aquela guerra. E manteve firme ali, então, o seu Estado.
Alguns anos se passaram, em 67, uma outra guerra aconteceu, onde 4 nações se levantaram para destruir Israel. Eles tinham na proporção de 450 mil soldados para 50 mil. A proporção de equipamento bélico deles era mais que o dobro do que o de Israel, bem mais do que o dobro de Israel. E em 6 dias, Israel venceu a guerra. Em 6 dias. Então, a gente vê que as promessas de Deus continuam vivas para esse povo, continuam verdadeiras para esse povo, e o mais interessante, o importante de nós como igreja, nós precisamos entender qual é o nosso lugar e o nosso papel com relação ao que acontece com Israel. Então eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre isso, e usando para isso um texto de Isaías 62, onde existe uma promessa de Deus de que Jerusalém, agora ele fala especificamente em uma cidade, que Jerusalém voltaria a ter a sua glória. Em 67, naquela guerra, os judeus eles retomaram a administração de Jerusalém, porque até então eles ainda não tinham autoridade sobre a cidade de Jerusalém. E durante aquela guerra, então, eles retomaram essa autoridade e eles que administram. Né? Hoje a gente sabe que lá existem árabes, existem judeus, eles convivem, mas é um barril de pólvora. Por quê? Porque as nações que estão ao redor de Israel, elas continuam desejando exterminar o povo judeu. E o ódio que os povos sentem de Israel, na verdade, não é contra um povo, mas é contra um Deus. E a maneira de expressar isso é se levantando contra um povo. E aqui nós vemos em Isaías 62 a promessa de Deus no que diz respeito à restauração da glória de Jerusalém. Então vamos ler, são 12 versículos, mas eu quero ler para vocês pegarem o contexto, a palavra toda que o Senhor fala para Jerusalém. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor a Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, que quer dizer, em hebraico, meu prazer está em ti. E a tua terra, Beuá, que quer dizer casada. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozijará por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colheram o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que recolherem as uvas, delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem um caminho para o povo. Construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha.
eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada, procurada e cidade não abandonada. É uma palavra profética que tem muitas coisas que a gente poderia buscar e tirar dela com relação a coisas que vão se cumprir com respeito a Jerusalém. Mas eu quero focar duas coisas bem específicas. A primeira é que o Senhor chama Jerusalém de noiva. Ele diz: eu vou me casar contigo. Assim como o moço fica apaixonado e casa com a sua noiva, eu me casarei contigo. Ele chama Jerusalém de noiva. A promessa de Deus para Jerusalém é que ela será levantada nas nações e terá a glória entre todas as nações. Hoje, irmãos, Jerusalém tem o ódio da maioria das nações. Essa que é a verdade. Mas a promessa de Deus aqui é que Jerusalém será levantada e todas as nações a terão como uma cidade onde a glória de Deus se manifesta. Se a gente for olhar outros textos, a gente vê que as nações, elas irão a Jerusalém adorar o Senhor. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, as nações, elas irão para Jerusalém para adorar. Então, eu que tenho sonho de ir para Jerusalém, eu tenho certeza que um dia eu vou lá. E agora, dentro dessa questão de Deus chamar Jerusalém como noiva, nós também sabemos que a palavra fala da igreja como noiva de Cristo. Então, será que é a mesma noiva? Ou são duas noivas? Deus não iria se casar com duas noivas. Né? Jesus não iria se casar com duas noivas. Então, isso quer dizer que ela é a mesma noiva. Mas como pode ela ser a mesma noiva? E o que é que nós temos a ver com tudo isso que Deus pretende fazer com Jerusalém? E em Romanos 9, 10 e 11, Paulo, ele fala bastante a respeito de Israel, e ele fala do desejo dele, dos seus irmãos hebreus serem salvos. E ele, no contexto, ele vai contando, vai falando sobre as promessas que foram dadas para essa cidade, para essa nação. E ele fala algo interessante em Romanos 11, 17. Ele diz que os gentios são todas aquelas nações que não são o Israel, tá? Então nós, como gentios, nós somos enxertados na oliveira. Israel é chamado de oliveira na palavra de Deus. E nós tivemos a oportunidade de ser colocados e enxertados dentro da oliveira. Você sabe que quando se faz um enxerto de uma árvore, essas árvores frutíferas que a gente tem aqui atrás, elas são todas de enxerto, né? Então, é um galinho que é enxertado dentro de uma outra estrutura que vai ali criar uma raiz, que vai ali gerar uma planta. E nós, como gentios, fomos enxertados na oliveira que é Israel. O que isso quer dizer? Nós passamos, através da obra de Jesus, a não ser mais dois povos diferentes, mas somos um só. Em Cristo nós somos uma, nós não temos, Paulo ele diz, não há mais homem, mulher, escravo, livre, judeu, grego, né? Ele vai dizendo que nós somos colocados como um único homem em Cristo. Uma única nação em Cristo. Então nós fomos enxertados por ocasião de Israel, naquele período, não entender o plano de Deus, e eu creio que também isso estava proposto por Deus desde a elaboração desse plano. Então ali nós tivemos a oportunidade de sermos colocados, enxertados. O que isso significa? Significa que todas as promessas de Deus que foram dadas a Israel, nós somos participantes. Toda a herança que foi prometida, todas as promessas que foram feitas a Abraão, nós nos tornamos participantes no mesmo nível. Nós somos um único povo para Deus. Não há mais separação. Nós somos um único povo para Deus. Amém? Entendido?
Os Giades iam dizer, entendido. Abre a tua Bíblia agora em Apocalipse 21, 17. Nós vimos aqui em Isaías 62 que Deus está falando sobre se casar com Jerusalém. Então ela é uma noiva, né? Agora, em Apocalipse 21, 17, nós encontramos algo que fala sobre a noiva também, né? Apocalipse 21, 17. (22:17), irmãos. 22:17 diz o seguinte: o Espírito e quem? A noiva. A noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem vem. Nós vemos aqui nesse contexto de que existe uma noiva que está completamente apaixonada por Jesus, clamando vem, vem. E é interessante que diz ali que o Espírito e a noiva dizem vem. Então quer dizer, o Espírito ele conduz a noiva a um amadurecimento tal que ela clama vem. Vocês lembram que Jesus, a palavra profética de Jesus sobre Jerusalém, ele disse: vocês não me verão mais até o dia em que vocês disserem bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lembram que Jesus falou isso? Aqui o Espírito Santo está conduzindo uma noiva madura a clamar, madura de amor, né? Um amor amadurecido, a clamar para que o noivo venha, para que ele venha. Ela está apaixonada e ela deseja estar com o seu noivo. Então a noiva de Apocalipse, ela clama pelo noivo e está completamente apaixonada, não se importa com mais nada, ela quer estar com o seu noivo. Irmãos, como participando dessas promessas de Deus, e como igreja, e como noiva de Cristo, juntamente com Israel, nós estamos sendo preparados e amadurecidos para recebermos a Jesus. Nós estamos, o amor, que a palavra faz ela chama a atenção de que no final dos tempos, o amor de muitos ou quase todos esfriaria, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está trabalhando com todo o seu poder para amadurecer o coração da igreja, amadurecer o amor que a igreja tem pelo Senhor. E cada um de nós está sendo ministrado pelo Espírito, está sendo chamado para perto, está sendo despertado. Eu creio que os dias que nós estamos vivendo é exatamente isso que está acontecendo, um despertamento, um despertar do Espírito Santo, individualmente na vida de cada um de nós. Isso vai refletir de uma maneira, está refletindo de uma maneira global, no que diz respeito a todo o corpo de Cristo. Isso está acontecendo em todos os lugares, e Ele está nos despertando e para nos levar para um amadurecimento, a ponto de nós, de fato, irmãos, não termos mais nenhum outro, nada que nos atraia mais do que o desejo de estar com o noivo, do que o desejo de estar com Jesus, do que o desejo de ter Jesus aqui conosco, junto conosco, governando nessa terra, liderando aqui. A palavra nos fala do milênio, né, onde Jesus ele vai governar essa terra durante 1000 anos, e nós vamos poder participar disso como igreja. E
Mas existe um processo de preparação que eu creio que está acontecendo nesses dias, irmãos. E que a gente precisa ficar muito atento para participar dele. Quando Jesus fala sobre adoração em João 4, ele diz lá em João 4, 23 e 24, ele falando com a mulher samaritana, ele diz o seguinte: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, qual o nível de adoração que o Pai espera? Qual será o nível, a intensidade da adoração que Jesus, como noivo, espera da sua noiva? Eu creio que Jesus mesmo ele responde isso em Marcos 12. Abre aí a tua Bíblia, Marcos 12, 30. Ali no contexto, o homem estava conversando com Jesus, se não me engano, era um escriba que estava ali questionando Jesus a respeito de algumas coisas, e ele faz uma pergunta. Ele diz para ele: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus dá uma resposta para ele, que está registrado aqui em Marcos 12. Então a pergunta é: qual é o nível de adoração que o Pai espera dos seus filhos, da sua família? Qual o nível de adoração, de amor, de entrega que Jesus, como noivo, está esperando a sua noiva? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as tuas forças. Ele declara esse como o primeiro grande mandamento. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Irmãos, adoração tem a ver com devoção, tem a ver com diante de quem eu vou me prostrar. E como eu falava, existe uma obra que o Espírito Santo está fazendo, eu creio sinceramente nisso, que existe uma obra que o Espírito Santo está fazendo em nós para nos levar em direção e de volta a esse primeiro mandamento: amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Aí eu queria te perguntar: tu te vê nesse nível de amor por Deus? Tu está nesse nível de amor por Deus, amar Ele acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento? Tu está nesse nível já de amor com respeito a Deus? Tu pode dizer: não, Senhor, eu não tenho problema, te amo, não tem nada que tire o teu lugar na minha vida, nunca, nem um dia. Será que nós já estamos nesse nível? Não, eu não estou. Eu não estou. Agora, existe algo que nós podemos nos firmar e uma certeza que tranquiliza o nosso coração, que apesar de nosso amor ser fraco, apesar de nossa devoção, adoração ser imperfeita, ser fraca, Deus, como Pai, Ele continua nos amando com toda a sua força. Jesus, como noivo, Ele continua nos amando com toda a sua força. Quando Ele se entregou lá na cruz por nós, Ele não fez, Ele fez isso por amor, e esse amor não mudou. Ele amou tanto a ponto de morrer por nós. E apesar do nosso amor ainda ser fraco, Ele continua nos amando. O Pai, Ele vê a fraqueza que temos e continua nos amando e investindo nas nossas vidas. E qual é a esperança, irmãos, que eu vejo que nós podemos ter, e ter a segurança que nós podemos ter? É que o Espírito Santo, Ele vai nos conduzir como noiva, como igreja, há um amor maduro. Há um amor a nível de clamarmos pelo Senhor
e nada mais importar. Um amor a nível, talvez, da igreja lá do início de Jerusalém, os primeiros irmãos, que muitos perderam a sua vida por amor. Muitos perderam a sua vida como mártires por amor a Jesus e não renunciaram à sua fé. Para nós, talvez isso seja difícil de a gente entender ainda. Nós nunca fomos perseguidos como igreja. Alguns debatezinhos, algumas coisinhas assim, né? Mas, irmãos, a igreja do Oriente, por exemplo, eu creio que eles não sabem o que é ser igreja sem ser perseguidos. Os irmãos que estão lá no meio de muçulmanos, muitas vezes os muçulmanos radicais são perseguidos. Aqueles que estão na China são perseguidos. E tantos outros lugares do mundo são perseguidos. E nós talvez não experimentamos isso ainda. Mas o Espírito Santo vai nos levar a um nível de amor por Jesus, que se precisarmos pagar com a vida, nós vamos estar prontos. Mas é muito forte falar isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu não tenho dúvida de uma coisa. Deus, ele nunca vai pedir de nós mais do que Ele sabe que nós somos capazes de dar. Então, se Ele pedir a nossa vida, Ele vai nos levar a ponto de amar Ele tanto, de não precisar, que não ter mais problema com isso. Está entendendo? Eu não estou aqui querendo ser profeta do mal. Mas existe uma história que Deus está escrevendo. Uma história que Ele escreveu e que Ele está realizando. E dentro dessa história, a palavra fala de dias difíceis também. E isso vai vir sobre toda a terra. Sobre todos. Então nós vamos experimentar um pouco disso também. Então, irmãos, o Senhor está nos aperfeiçoando, nos amadurecendo como noiva, a ponto de chegar no momento onde um espírito e uma noiva completamente apaixonada e madura no seu amor vai clamar: vem, Senhor Jesus. Vem, nós precisamos que Tu venha, Senhor Jesus. Não queremos nada mais, nós queremos a Ti. Vem, Senhor Jesus. Eu tenho feito uma pergunta aqui nos últimos tempos, né? Por que nós queremos que Ele venha? É para estar com Ele? Ou para Ele nos tirar de uma enrascada? Para nos tirar de uma complicação, de um problema? Para aliviar uma dor? Para aliviar uma enfermidade? Por que é que nós queremos que Jesus venha? A noiva madura, ela quer que Ele venha simplesmente por uma coisa, porque ela quer estar com Ele. Ela deseja estar com Ele. Não tem nada que atraia ela mais do que o noivo, do que o amor do noivo. Antes do último louvor, eu estava louvando e me veio um pensamento com respeito até à palavra aqui. Será que Jesus, Ele iria se casar com uma noiva que não sabe se ama Ele? Será que Jesus se casaria com uma noiva que está dividida entre dois amores, ou em Jesus, ou no mundo? Eu não tenho dúvida que Jesus vai se casar com uma noiva que ama Ele. Já adiante de casar com a Thalia se ela não te amasse? Sem azeite também. Sabe, irmãos, a gente às vezes... essa relação de casamento é interessante analisar isso, né? Porque quando tu casa com a tua esposa, tu tem uma convicção de que ela te ama. Existe uma prova que ela te ama, né? Existe uma construção que é feita antes do casamento. E eu creio que é a mesma coisa com respeito a Jesus e a igreja como noiva, junto com Israel como noiva. Ele vai construir, Ele vai preparar, o Espírito Santo vai preparar uma noiva, Ele vai preparar um povo, Ele vai purificar um amor, Ele vai amadurecer esse amor, até o ponto do noivo dizer assim: eu tenho certeza que Tu me ama, eu quero estar contigo. E Ele vai vir estar conosco. Mas precisa acontecer esse amadurecimento desse amor. E eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, irmãos,
está acontecendo um despertar e um chamado do Espírito Santo especificamente para cada um de nós, para que nós cresçamos nesse amor. E entendam, não é o que eu mais tenho que fazer para Jesus achar, para entender que eu amo Ele. Não é eu provar para Ele que eu estou amando Ele. É permitir que o Espírito Santo faça na minha vida e complete na minha vida uma obra que me leve a um amor maduro. Amém? É esse o sentido. O Espírito Santo está trabalhando. Ele nunca parou de trabalhar. Quando nós sentimos, Ele está trabalhando. Quando não sentimos, Ele continua trabalhando. E o objetivo dele é nos amadurecer para sermos uma noiva perfeita, para recebermos o noivo que está para vir. Está chegando, está voltando. Voltando para o texto de Isaías, tem uma segunda parte que eu quero entrar rapidamente. Não precisamos ler. Deus disse que Ele colocou sentinelas sobre os muros de Jerusalém. E o motivo dessas sentinelas estarem ali é para que elas fiquem clamando dia e noite, lembrando a Deus da sua promessa com respeito a Jerusalém. Com respeito a Jerusalém ser levantada em toda a sua glória e plenitude. E nós sabemos que essa Jerusalém que a palavra está falando é a Jerusalém que vai ser governada por Jesus e a partir dali vai governar todo mundo. Vai ser uma nova Jerusalém que vai ser ali cheia de glória, onde Jesus vai ser o Rei, o Senhor, né? E vai governar a partir dali todas as nações. E a palavra diz que Deus levantou sentinelas. Quem são essas sentinelas? É aí que nós entramos como igreja. Nós somos colocados como sentinelas para dia e noite clamar diante do Senhor, fazer Ele lembrar Ele das suas promessas com respeito a Israel, a Jerusalém e a tudo o que Ele prometeu, tanto para Abraão, para Moisés, para Davi, para a sua igreja. Existem promessas que ainda não foram cumpridas. E Deus, Ele deseja que a gente lembre Ele disso. Ele não precisaria ser lembrado, claro. Mas o que acontece? Quando Deus pede para nós lembrarmos Ele, é porque Ele está buscando relacionamento. Ele está buscando pessoas que se coloquem diante dEle, para interceder, para conversar com Ele, para falar para Ele o que Ele quer ouvir. E essa atitude de nós nos colocarmos ali como intercessores, orando, buscando o Senhor, relacionamento com Deus, esse relacionamento é que vai trazer maturidade. Aqui, todos que fizeram agora a última escola que a gente fez, essa semana passada terminou, a gente falou um pouquinho sobre 2 Coríntios 3,18, quando diz que a gente está contemplando como por espelho, sendo transformado de glória em glória. Nós contemplamos o Senhor no relacionamento com Ele e isso faz uma transformação na nossa vida. Essa transformação, ela serve para aperfeiçoar o nosso amor por Jesus. E a hora que esse amor estiver aperfeiçoado, Ele vai vir se casar com a sua noiva. Então existe um trabalho que o Espírito Santo está fazendo, e Ele está dizendo: ei, posso contar contigo? Eu te coloquei como sentinela, eu te coloquei como intercessor, eu espero que tu fale ao Pai o que Ele quer ouvir, eu vou te ajudar nisso, porque eu sei que tu é fraco, eu sei que o teu amor é fraco, eu sei que as tuas orações são fracas, eu sei que tem muito ainda que precisa ser transformado em ti, mas conta comigo, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Agora a pergunta é, nós como igreja, vamos assumir essa posição? Vamos assumir esse lugar que Deus está nos chamando para ir nos colocando? Eu creio que o que Deus está fazendo de uma maneira global com a igreja é levantando a igreja como uma verdadeira casa de oração para interceder, para clamar diante de Deus, fazer Ele lembrar de todas as suas promessas. Ou seja, relacionar com Ele profundamente, até que Deus cumpra todas as suas promessas. E uma dessas promessas é que Jesus vai voltar. Então, até que Ele volte, a nossa função
é de sentinela. A nossa função, a nossa identidade é de casa de oração. É sermos intercessores ou intercessão. Essa é a nossa função, irmãos. O Senhor tem chamado a cada um de nós para isso. Eu não sei se tu tem sentido algo nesse sentido, mas eu entendo e acontecendo comigo, eu converso com alguns irmãos que eu já vejo que isso está acontecendo. Está começando a arder alguma coisa diferente nos nossos corações. E isso só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Ninguém mais é capaz de produzir isso. E isso que está ardendo dentro dos nossos corações é um chamado dele para amarmos ao Senhor, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Amém? Amém. Isso também vai refletir no quê? O amor entre nós vai aumentar. Jesus não disse que o segundo e grande mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo? O nosso amor um pelo outro é imaturo também. Esse amor precisa aumentar. Lembrem que nós, como corpo de Cristo, família de Deus e noiva de Cristo, nós somos uma única noiva. Uma única. Então o amor entre nós também precisa aumentar. Como vai acontecer isso? É estando diante do Senhor, a glória dele refletindo sobre nós, nos transformando cada dia mais semelhantes a Jesus. Isso vai fazer com que nós amemos a Ele mais, amemos uns aos outros mais, cresçamos em maturidade e Ele vai vir estar conosco. Amém? Isso te anima? Então, irmãos, como igreja, eu creio que nós estamos sendo chamados nesses dias para interceder por Israel. Porque muitas das promessas de Deus com respeito à nação de Israel precisam se cumprir antes que Jesus venha. E é interessante, irmãos, que nós somos a primeira geração. A Bíblia diz, quando fala de gerações, ela fala entre 70 e 80 anos, uma geração. Então nós estamos vivendo a primeira geração desde que Israel voltou a ser nação. Hoje, antes eu falei que hoje 100 milhões, irmãos, de pessoas estão mobilizadas para orar por Jerusalém, por Israel. Isso nunca aconteceu antes na história. Será que é coincidência? Ou será que é uma noiva que está amadurecendo, está se levantando, assumindo a sua posição, clamando ao Senhor, para que cada uma das promessas dele se cumpra, para que cada uma das palavras proféticas se cumpra, para que ele venha. Eu creio que existem muitas coisas que estão nos distraindo nesses dias, muito mesmo. E talvez vão surgir muitas outras aí. O que vai acontecer é que no meio disso tudo, vai precisar haver uma resposta da nossa parte àquilo que o Espírito Santo vai fazer. Vocês lembram que Jesus ele fala em Apocalipse para uma das igrejas, ele diz: eis que estou à porta e bato. Lembra dessa palavra? O que ele continua dizendo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entendam, ele não está falando isso para incrédulos. Ainda que a gente use esse texto para evangelizar incrédulos, Jesus está falando com a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nesses dias eu não tenho dúvida que Jesus está batendo na porta do nosso coração, no sentido de nós mudarmos de nível, sairmos de um nível que estamos aqui, passarmos para um outro nível de maturidade. Ele quer sentar conosco à mesa. Ele quer nos amadurecer. O Espírito Santo quer trazer uma maturidade maior sobre as nossas vidas. E isso, o processo para ele fazer isso, ele está nos chamando para um lugar de oração. Ele está nos chamando para um lugar de relacionamento, para um lugar de intercessão, para um lugar de entender o plano de Deus na sua plenitude e cooperar com esse plano, até que cada uma de suas promessas se cumpra. Então a questão é, qual vai ser a minha resposta? Eu quero amadurecer junto com os meus irmãos,
Ou, eu acho que não é meu tempo, não é bem assim. Nós não podemos perder o time do que está acontecendo. Nos dias de Jesus, os entendidos, os escribas, os fariseus, eles não conseguiram identificar os sinais. Eles perderam o time. Tudo aconteceu à frente dos olhos deles e eles não identificaram. Irmãos, tem muita coisa acontecendo na frente dos nossos olhos. E nós precisamos identificar que nós estamos vivendo em dias especiais. Nós estamos vivendo em dias que antecedem a vinda de Jesus. Mas tem algo que precisa ser feito. E esse algo é um amadurecimento da igreja. Jesus, ele não vai vir se casar com uma noiva confusa. Ele vai vir se casar com uma noiva que está plenamente convicta do seu grande e único amor. E esse grande e único amor precisa ser Jesus. Então, não te preocupa. Não tem uma coisa que tu tem que sair daqui agora correndo para fazer. O Espírito Santo vai te ajudar em cada passo. A única disposição que nós temos que ter, irmãos, é nos dispor a relacionar com Deus em uma vida de oração, uma vida de adoração, e permitir que o Espírito Santo faça esse processo todo que ele vai fazer com toda a igreja no mundo inteiro, conosco também. Amém? Amém. Amém. Nós vamos orar agora. Quero pedir para o pessoal do louvor vir aqui para ajudar. Eu sei que passou um pouquinho do tempo, irmãos, mas amanhã é segunda, tá? Fiquem tranquilos. O bom da segunda é que é o dia mais longe da outra segunda. Já diria um sábio chinês. Eu creio que aquilo que Deus está fazendo conosco precisa do nosso tempo também. Então, dar uns minutos a mais, eu acho que não vai matar ninguém. Amém? Só a carne. Pode ser que mate a carne. Isso é uma coisa boa. Então, eu queria agora nós orarmos em dois sentidos. O primeiro sentido é que o Senhor, o Espírito Santo, amadureça de fato o nosso amor por Jesus. Nos ajude nesse processo de amadurecimento. E depois eu quero orar junto com vocês aqui por Israel. Para que essa palavra que a gente acabou de ler no Isaías 62 se cumpra. Para que Jerusalém seja levantada em toda a sua glória e que todas as nações reconheçam isso. Porque quando isso acontecer, é porque Jesus vai estar lá. E nós vamos estar com Ele. Amém? Então, é um clamor que existe. O Espírito e a noiva clamam, vem. O Senhor quer nos amadurecer. Ele quer tirar toda a confusão, toda a distração, coração dividido, aquela mente dividida. O Senhor quer nos curar disso e nos dar um coração completamente derramado na presença dEle, uma mente que pensa nas coisas do alto, que espera as coisas do alto, que busca as coisas do alto. É isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. E eu quero, junto com vocês, orar agora. E nesse tempo eu queria que tu ficasse bem à vontade. Se tu quiser ficar sentado, se tu quiser ficar de pé para despejar um pouco, se tu quiser ter algum tipo de expressão, levantar tuas mãos, ajoelhar. Nós vamos aqui iniciar com uma oração. E aí nós vamos ter esse pequeno período de 10, 15 minutos de intercessão. Nesses dois sentidos. Pela igreja e por Israel. Amém?